Jó capítulo 36. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. E prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Capítulo 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar,
Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção, ou para sua terra, ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Capítulo 38. Você que está acompanhando a leitura do livro de Jó, você percebeu que os 3 amigos de Jó o tempo todo falaram com Jó. E por final apareceu este último personagem que fala, Eliú, por nome Eliú. Então Eliú começou a falar com Jó desde o capítulo 32, porque no capítulo 31 de Jó, no versículo 40, capítulo 31, diz assim: por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Então, no capítulo 31, Jó encerra suas palavras. No capítulo 32, a partir do capítulo 32, Eliú, este quarto homem, começou a falar com Jó. Então ele falou no capítulo 32, que diz assim: Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. No capítulo 33 diz assim: Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Capítulo 34, Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus.
Então veja em quantos capítulos Eliú falou. Capítulo 35, ele continua dizendo: o bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Capítulo 36 diz assim: Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Capítulo 37: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Agora você vai ouvir o que Deus fala para Jó. Então, até o capítulo 37, falaram os três amigos de Jó, falou Eliú, Jó falou também várias vezes. Agora preste atenção à conversa de Deus com Jó. Capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Eu gosto muito deste versículo 11 do capítulo 38 do livro de Jó. Porque, aliás, o versículo 10 ele diz para Jó: quando passei sobre ele o meu decreto, sobre o mar, e lhe pus portas e ferrolhos. Deus está dizendo para Jó que ele tem total domínio e poder e controle sobre o mar. E no versículo 11 ele disse: e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Então Deus está dizendo para Jó, ele coloca um limite nas ondas do mar, ele coloca ferrolho, ele tem o decreto dele com o mar, ele não deixa ultrapassar o seu limite. Eu acho tão importante quando a gente está na praia, ali na areia, e olhando a beleza do mar, o movimento das ondas. Elas vêm, aquelas ondas tão altas, e vêm quebrando, 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 e quando chega na areia, próxima à areia, elas vão diminuindo a sua força. Sabe o que é isto? Você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. É o poder de Deus, é a mão de Deus, é a soberania de Deus, que ele está dizendo para Jó, que ele diz para as ondas do mar, no versículo 11 do capítulo 38 de Jó. Não esqueça este versículo, porque eu coloco este versículo como exemplo na minha vida. Tudo acontece e vem somente até aonde Deus permite. Quando Deus estende a sua mão e diz: até aqui virás e não mais adiante, ninguém pode interferir na vontade soberana de Deus. Guarde este versículo. Quem sabe você neste momento está passando por uma fase difícil,
por um problema que você não pode resolver, por uma luta que você não está suportando mais, por uma situação que já está sendo, você está achando que está além das suas forças. Eu quero te dizer, não está não. Porque no momento certo em que Deus entender que você não suporta mais, ou que o que está acontecendo não vai mais acontecer, como Deus disse para Jó, que ele colocou um limite nas ondas do mar, ele colocou ferrolho nas portas do mar. O mar não tem porta, mas na força das ondas, nas águas do mar. Ele está dizendo para mim e para você, versículo 11, até aqui virás e não mais adiante. Receba esta palavra em nome de Jesus. Tenha certeza que nada vai em sua vida além daquilo que Deus permite. E mais, Ele te dá forças para você suportar, para você vencer, para você não desistir. Continuando, versículo 12 do capítulo 38. Deus está agora conversando com Jó. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como o barro sob o selo e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já não eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem à mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros?
Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Olha quantas perguntas Deus está fazendo para Jó. E Jó calado, ouvindo. Capítulo 39. Deus continua falando com Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses que cumprem, ou sabem o tempo do seu parto? Vou repetir o versículo 2 do capítulo 39. Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou te fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou de sabedoria, e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e o dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas, diz: Eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares escuros. Vou ler novamente o versículo 28 do capítulo 39.
nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, e seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Amém. Terminei de ler os capítulos 36, 37, 38 e 39. Na próxima gravação, você estará ouvindo os capítulos 40, 41 e 42, terminando assim de ouvir a leitura do livro de Jó. Então, continue ouvindo, você já está quase no final da leitura deste livro. Eu quero abençoar você em nome de Jesus Cristo. E não se esqueça, Jó 38:11. Deus colocou o limite nas ondas do mar. Ele colocou ferrolho, o seu decreto, diante do mar. Ninguém pode alterar. Quando ele diz para as ondas, até aqui virás, e daqui para frente, não mais adiante, as ondas obedecem à voz de Deus. É um grande mistério? Sim, claro que é um mistério. Mas quem pode entender os mistérios de Deus? Eu não entendo. Mas uma coisa eu sei. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é onipotente, é onisciente e onipresente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus abençoe você abundantemente. Espero você na próxima